Qual é o maior problema do Canadá? Recentemente comecei uma série de vídeos aqui no canal falando sobre os principais problemas de algumas regiões e cidades aqui do país, mas também alguns pontos de atenção que precisam ser observados no país como um todo. Mas Lúcia, por que você está fazendo isso? Porque a parte boa, os motivos que te fazem querer mudar para o Canadá, você já conhece. Mas e a parte negativa? Aqueles pontos relevantes que você precisa prestar atenção, que você precisa conhecer antes de mudar para o Canadá. Será que você está avaliando esses pontos? E também porque o Brasil e o Canadá, eles são bem diferentes em alguns aspectos. Então, o choque cultural, algumas vezes, ele pode falar mais alto. Então, é interessante você saber não apenas os pontos positivos, esses que você já conhece, mas também alguns pontos negativos, alguns pontos que podem fazer com que você reflita em relação ao seu plano Canadá. Inclusive, há um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre as minhas expectativas e as minhas realidades quando eu completei 2 anos morando aqui no país. Hoje já faz mais de 3 anos, mas tem muitos pontos importantes naquele vídeo que eu acredito que sejam interessantes que você assista antes de você emigrar aqui para o Canadá. Pois bem, quando se pergunta os motivos que fazem com que as pessoas queiram mudar para o Canadá, alguns pontos eles são levantados, tal como a segurança, o poder de compra, a qualidade de vida, e muitos também acabam citando os serviços públicos, tal como a educação pública e a saúde pública. Esses serviços eles são apenas possíveis aqui no país graças às altas taxas de impostos pagas pelos moradores do país. E elas acabam sendo uma significativa parte do seu salário aqui no Canadá. Mas é costumeiro você ouvir de muitos brasileiros que estão pensando em vir aqui para o Canadá que, apesar das altas taxas, os serviços são de qualidade. No entanto, se você mora aqui no Canadá, certamente você já ouviu as notícias ou acompanhou as informações recentes em relação à saúde pública do país. E é um fato que a insatisfação em relação ao sistema público de saúde é muito grande entre os moradores do Canadá. Algumas notícias recentes, inclusive de sites bem conhecidos aqui do país, chegam a cogitar que o sistema público de saúde ele está em colapso. Isso porque há uma severa falta de profissionais, sejam eles clínicos gerais, médicos especialistas, enfermeiras, e também houve muito estresse com essa questão da pandemia. O sistema realmente ele estava fragilizado e com isso os usuários do sistema eles estão sofrendo com isso. Esse é sim um problema no Canadá, mas felizmente o governo junto com o Conselho de Medicina eles estão viabilizando uma solução para essa questão. Porém, isso para mim, não é o principal problema do Canadá, e sim que aqui nós temos apenas o sistema público de saúde. Não há outra opção, não tem como você buscar o serviço privado caso você não esteja conseguindo atendimento na saúde pública. É apenas a saúde pública e realmente não tem outra opção. Para mim, essa é realmente uma parte delicada aqui do Canadá. Eu digo isso pela minha experiência. Eu era bombeira militar no Brasil, então frequentemente nós entregávamos as vítimas para o sistema público de saúde do Brasil, o SUS, e também para o sistema privado de saúde. Além disso, eu também já utilizei o sistema público e o sistema privado de saúde do Brasil. E há algumas diferenças bem importantes entre esses sistemas do Brasil e do Canadá que você precisa saber antes de vir aqui para o Canadá. Para nós brasileiros que já conhecemos o sistema privado, muitos de vocês, eu acredito inclusive, que possuem plano de saúde para terem acesso a atendimentos melhores que o SUS, estar diante de um serviço público que, segundo as notícias, está à beira do colapso, que está com falta de médicos, que há longas filas nos serviços de emergência, e não poder ter acesso ao serviço privado é realmente muitas vezes frustrante. Mas muitos canadenses eles têm uma opinião diferente em relação a isso. A comparação deles é em relação ao Canadá e aos Estados Unidos. Isso porque o que se diz aqui no Canadá é que é
preferível o sistema ser público, onde o cidadão ele não precisa pagar pelo acesso à saúde, do que ser um valor alto, um valor expressivo como é nos Estados Unidos. E esse é um ponto de importância tão relevante para mim que eu acabei conversando com os meus tutores canadenses. Eu faço aulas de inglês semanais com tutores canadenses nativos aqui do país e eu acabei perguntando para eles sobre essa questão do sistema público de saúde aqui do Canadá. E esse foi um ponto levantado por eles mesmos, que eles preferem que o sistema seja público, onde eles não precisam pagar por isso, do que ser como nos Estados Unidos, onde eles até conseguem pagar, mas que os preços são significativamente altos e que, por consequência, eles não teriam acesso. So in Brazil, it's private healthcare, not universal healthcare? We have both. We have the public one and the private one. Do you like that system better? Because I don't. Because that means that if you have money, you get treated better than if you don't have money. And I don't like that. Yeah, but if you don't have money in Brazil, you will necessarily need to use the public system. But the public system is so collapsed that people prefer to pay in order to have access to the health system. E se você também, assim como eu, quer ter um contato mais próximo com os canadenses, não apenas para você praticar o inglês, mas também para você ter contato com a cultura canadense antes mesmo de chegar aqui no país, o Cambly ele está oferecendo uma aula grátis. O Cambly é a plataforma que eu utilizo para poder praticar o meu inglês com nativos e você tem acesso a tutores de várias partes do mundo e o acesso à plataforma ele é 24 horas, ou seja, em qualquer momento do dia que você quiser praticar o seu inglês com nativos, você vai conseguir acessar a plataforma e ter contato com eles. Você pode fazer uma aula grátis com qualquer tutor da plataforma apenas se cadastrando no site do Cambly Brasil. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e se cadastrar no site para você ter acesso a essa aula grátis. E para celebrar a independência dos Estados Unidos, o Cambly está com uma promoção de 55% de desconto nos planos anuais e 5% nos pagamentos à vista. Ou seja, você consegue estudar inglês com tutores nativos por um preço muito mais acessível. Essa promoção ela é válida até o dia 14 de julho e para você conseguir participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição ou então utilizar o nosso cupom de desconto que vai aparecer aqui na tela para você. E um dos maiores pontos de fragilidade da saúde pública aqui do Canadá é a falta de médicos de família. Teoricamente, toda a família aqui no Canadá deveria ter acesso a um clínico geral que é conhecido como médico de família e esse profissional ele vai acompanhar de perto todo o histórico e toda a questão de saúde que a sua família tiver. No entanto, devido à falta de profissionais, há milhares de pessoas sem médico de família aqui no país. E isso acontece não apenas em uma província ou uma cidade específica, mas em todo o país como um todo. E aos meus olhos, esse ainda não é o maior problema em relação à saúde do Canadá, mas sim a você não ter acesso à conhecida segunda opinião. Uma vez que você tem um médico de família, você acaba se tornando refém dele, você tem que seguir aquilo que ele fala. Por quê? Porque ele é o responsável pela saúde da sua família. Se porventura você não tiver um bom relacionamento com o seu médico de família, você pode sim trocar de médico de família, mas há relatos de muitas pessoas que acabam tendo represálias em relação a isso. E há também uma outra questão bem importante, é que muitas pessoas estão tendo prejuízos em relação à saúde por ter apenas uma única opinião. Isso porque o primeiro diagnóstico ele é feito pelo médico de família e depois disso, se ele julgar necessário, ele vai passar um referral para você, uma referência, uma carta de referência para então você ver um especialista. Contudo, se ele não julgar necessário, você não tem acesso ao especialista. E há muitos casos de médicos de família que não deram devida importância sobre um determinado problema de saúde e essa
pessoa acabou tendo prejuízos em relação a isso, porque ela não teve oportunidade de ver um especialista ou então ter acesso a uma segunda opinião. Esses são os relatos que chegam com frequência lá no nosso Instagram. Muitas pessoas que já têm acesso à saúde pública aqui no Canadá, elas acabam mandando a opinião delas em relação a isso, e eu até vou deixar o convite aqui para você, se você já teve acesso ao sistema público de saúde, se você já tem um médico de família, deixa o seu relato aqui nos comentários, e com isso, quem ainda está no Brasil vai ter acesso a mais informações em relação a isso. Eu, Lúcia, não tenho médico de família, eu moro na província de Ontário e eu acabo utilizando o serviço por meio das walk-in clinics, onde você consegue ir caso você tenha um problema, caso você queira ter acesso a um clínico geral, você pode ir nessas walk-in clinics e marcar uma consulta. Ou então eu acabo utilizando o serviço de telemedicina. Vou até deixar o site que eu utilizo aqui para vocês. Ele está disponível em algumas províncias do Canadá. Eu já usei esse serviço algumas vezes e eu nunca tive problema. Aqui no Canadá eu já tive acesso ao sistema de saúde utilizando o insurance do meu college. Vou até deixar o nome aqui para vocês, que quando você chega aqui como estudante internacional, em algumas províncias você não tem direito ao sistema de saúde pública. Isso aconteceu comigo na província de Ontário, então eu tive que pagar por um sistema privado de saúde. Você tem que pagar pelo insurance para então você ter acesso ao sistema de saúde. E também recentemente eu consegui ter acesso ao OHIP, que é o sistema de saúde pública da província de Ontário. Eu passei por uma situação de saúde bem delicada no ano de 2020, quando eu precisei retirar o meu DIU, que é o dispositivo intrauterino. Eu contei toda a saga da retirada do DIU lá no nosso Instagram, tem um destaque onde eu falo apenas sobre isso. Se você não nos segue lá no Instagram, até vou deixar o nosso perfil aqui para vocês, é só você procurar ali o destaque DIU, que você vai conseguir acompanhar toda essa história. E para complementar esse assunto, eu vou deixar aqui para vocês o melhor vídeo que eu já assisti até hoje, explicando como é que funciona o sistema de saúde pública aqui do Canadá. Esse vídeo é da Renata, ela é médica no Brasil, ela trabalhou no SUS e hoje ela mora na província de British Columbia. Nesse vídeo, ela acaba contando o relato de algumas pessoas e tem até o depoimento de um médico que trabalha aqui no Canadá. Então assista este vídeo, estude sobre o assunto, leia os relatos das pessoas que moram aqui no Canadá e que estão contando a história delas e tenha a sua própria opinião sobre esse assunto baseada na sua realidade. Toda história tem o seu lado positivo e negativo, por isso que é sempre interessante você acompanhar o relato de outras pessoas também. E obviamente esse não é um motivo que me faria voltar para o Brasil ou desistir do meu plano Canadá, mas é sim um ponto de atenção para muitas pessoas. Para quê? Para que você consiga equilibrar a sua expectativa e a realidade com o sistema público de saúde aqui do Canadá. São culturas diferentes, são protocolos de atendimento diferentes. E se você tem acesso ao sistema privado de saúde no Brasil, talvez você se sinta desassistido quando você utilizar o sistema público de saúde aqui do Canadá. Mas isso não significa que você não vai ter acesso ao atendimento. Isso não significa que se você for a um hospital, que se você for numa walk-in clinic, você não vai receber atendimento aqui no Canadá. Muito pelo contrário, mas sim que os protocolos de atendimento são diferentes e por isso que esse assunto merece a sua atenção. Eu vou deixar aqui para vocês também vários links com várias reportagens relatando a situação da saúde pública aqui no Canadá. Caso seja do seu interesse, tem muito conteúdo em relação a esse assunto para que você chegue aqui no Canadá mais preparado. E se você achou esse assunto útil, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever por aqui também. Tem um sininho aqui do lado, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!